Fala, aluna número 1! Como é que você tá? Tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje a gente vai dar continuidade ao top 7. Você se lembra? Na aula passada a gente começou a falar de Era Vargas, um dos assuntos mais abordados em provas de vestibulares e Enem. Vamos dar continuidade a isso? Na aula de hoje a gente vai ver quais são os principais assuntos dentro das fases da Era Vargas. Período do governo provisório, constitucional e Estado Novo. Prepare seu caderno, prepare sua caneta, anote as principais dicas. Vem comigo? Aluno, hoje a gente continua a falar desse senhor. Gaúcho da cidade de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas. Carreira política que começa no seu estado, Rio Grande do Sul, e se estende para o Brasil, sendo um dos mais importantes presidentes da história do Brasil. Governa em seus 2 períodos de mandato 19 anos. Estamos falando dos primeiros 15 anos de seu mandato, a chamada Era Vargas. Um período em que ele governa sem disputar nenhum pleito eleitoral, sem disputar nenhuma eleição direta. A Era Vargas corresponde a um período de grandes transformações, como vimos na aula anterior. Hoje, a gente vai dar ênfase para as fases do governo Vargas. Eu quero que você tenha em mãos caneta e papel para anotar quais são os pontos mais abordados dentro de cada um dos períodos históricos da Era Vargas. Nós temos ali de 30 a 34 um período denominado por período provisório do governo Vargas. O que aborda? O que cai? Onde mais cai? De 34 a 37, um período muito importante da Era Vargas, um período denominado de governo constitucional. Uma das mais importantes constituições é promulgada nesse período, a Constituição de 1934. De 37 a 45, muitos são os avanços do ponto de vista industrial, inclusive trabalhista. É quando nós temos a famosa CLT, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas é a chamada ditadura estado-novista. Vem comigo, vamos abordar os principais pontos. Está preparado? Anota, vem comigo. Começou. O primeiro período do governo Vargas, o governo provisório. Por que chamamos de governo provisório? Assim é denominado porque é um período sem Constituição. O governo Vargas começa através de um processo chamado de Revolução de 1930 ou Golpe de 1930, e a partir de então, a Constituição que era vigente até o momento, aquela de 1891, ela é extinta, ela é cancelada. Vargas não governa com um aparato constitucional. Vargas governa através de decretos-lei. Getúlio Vargas, nesse período, portanto, tem um governo de centralização política. Já assume a presidência, em novembro de 1930 é intitulado como presidente da República e a partir de então nós temos um governo com características centralizadas, autoritárias e Getúlio Vargas, para conseguir efetivar isso, nomeia interventores para os cargos de governadores dos estados brasileiros. Muitos desses interventores militares. Sim, ele conta com o apoio de grande parte do Exército. Te lembro, inclusive, que um interventor de Getúlio Vargas aqui no estado de Goiás foi o nosso famoso Pedro Ludovico Teixeira, aquele que foi responsável por lançar a pedra fundamental da cidade de Goiânia. Então, anote, período provisório, não temos uma Constituição, governada através de decretos-lei. Eu chamo de decreto-lei quando o Executivo legisla. A gente sabe que não é papel do Executivo legislar. O decreto-lei é justamente essa atribuição. Quando o Executivo, no caso Getúlio, o Executivo Federal, legisla, promove a assinatura de decretos. Interventores, importante, e centralização política. Anote isso. Nós temos nesse período uma importante revolução. Você vai prestar vestibular nas paulistas? Você tem essa pretensão? Então, dê ênfase para isso aqui. Vamos falar de uma revolução que acontece no estado de São Paulo
em 1932, que tem a denominação de Revolução Constitucionalista, ou Revolução Paulista de 1932. Por que eu perguntei se você ia prestar nas paulistas? Essa revolução ela é tão importante para o estado de São Paulo que o dia 9 de julho é feriado estadual. Se você conhecer algum paulista ou paulistano, pergunte a ele. No dia 9 de julho, nós temos sempre paradas militares, nós temos um feriado estadual em comemoração à Revolução. O próprio nome da Revolução, ela já nos dá um norte de qual eram as pretensões dos paulistas. Uma nova Constituição. Você se lembra que há pouco eu disse que o governo provisório era sem Constituição? Que a Constituição havia sido extinta? Pois é. Aqui nós temos uma revolução em defesa da elaboração de uma nova Constituição. Mas por que veio de São Paulo? Vale lembrar que o estado de São Paulo era o mais rico do Brasil e era o estado que até 1930 controlava a política ao lado de Minas Gerais, na famosa política do café com leite. Portanto, eles se viram excluídos do processo político brasileiro e reivindicaram, portanto, essa inclusão através de uma Constituição. Temos aqui algumas imagens e vale muito a pena que você observe essas imagens, como, por exemplo, aqui a imagem de uma enfermeira paulista. Eu já cumpri o meu dever, e você? Olha o chamamento para a Revolução Constitucionalista. Jefté, o que se trata esse MMDC? Aguarde, já comento. Observe aqui também um militar paulista apontando o dedo, alá tio Sam. E aqui, mais uma vez, você tem um dever a cumprir, Consulte a sua consciência, MMDC. Do que se trata esse MMDC? Como que foi levantada essa bandeira para uma sigla tão curiosa assim? 4 jovens, 4 estudantes de nomes Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, numa manifestação democrática que exigia inclusive a Constituição e outras veiculações políticas em jornais de São Paulo, no dia 23 de maio de 1932, foram assassinados, depois que a polícia, a mando inclusive das forças federais, acabaram reprimindo de tal maneira a sua ação que levou os 4 estudantes à morte. A sua morte os fez mártires, e eles foram, portanto, utilizados como bandeira de impulso para a Revolução Constitucionalista. Você compreende? E a Revolução Constitucionalista começa, portanto, em 9 de julho de 32 e dura aproximadamente 3 meses. 3 meses de conflitos entre paulistas e tropas federais. MMDC, portanto, é uma sigla que faz uma menção direta aos 4 mártires mortos, assassinados pouco antes da Revolução Constitucionalista começar. Nós temos algumas coisas interessantes a tratar aqui também, como, por exemplo, a iconografia, a ressignificação das imagens, como nós temos aqui um bandeirante paulista, olha a ideia do herói bandeirante, segurando Vargas com a mão, ao fundo um militar com a bandeira do estado de São Paulo e os dizeres abaixo a ditadura. Olha que interessante, essa imagem inclusive já foi uma imagem que apareceu no Enem, tá? Pode pesquisar. E aqui nós temos, portanto, militares para completar o batalhão, aliste-se, a chamada militar para a luta em favor do Brasil e de São Paulo. Vale observar uma coisa que é muito interessante, o papel das mulheres anteriormente à Revolução Constitucionalista. Aqui eu te mostro uma campanha que foi feita por mulheres paulistanas, chamado de Ouro para o Bem de São Paulo. Era uma campanha de arrecadação de recursos para essa luta revolucionária. E aqui você tem o departamento de campanha, diz que alguém doou suas joias, suas alianças, seu ouro para fomentar a luta contra as tropas federais. Aqui algumas mulheres marchando, então a imagem feminina também é muito atribuída a esse momento revolucionário paulistano. Paulista como um todo, porque abrangeu todo o estado de São Paulo. Compreende?
A iconografia acerca da Revolução Constitucionalista é muito impactante, é muito completa. Vale a pena você aprofundar, principalmente se for prestar numa paulista. Anote, tome nota. E o que mais que nós temos? E o governo constitucional? Professor, mas por que você já colocou essas duas imagens separadas? Prestem atenção. Não tem como a gente analisar o governo brasileiro sem analisar os contextos de tudo aquilo que está acontecendo fora do país. O Brasil acaba sendo, sim, muito influenciado por toda a dicotomia que nós estamos tendo fora do país naquela época. E no período constitucional, isso se torna muito mais evidente. Por quê? Porque no período constitucional, nós temos uma Constituição, que será citada um pouco à frente, ainda nessa aula, uma Constituição democrática, uma Constituição plural, com alguns avanços significativos. E dentre esses avanços, a permissão de organizações de agremiações e também de movimentos urbanos, movimentos sociais. Então, a princípio, dentro do período constitucional, até antes de falar da Constituição, eu quero te dizer que o Brasil foi muito influenciado por uma dicotomia daquilo que o mundo apresentava. O que o mundo apresentava nesse momento? De um lado, os estados totalitários. Nós temos na década de 30, na Europa, estados tais como o fascista na Itália, o nazista na Alemanha, o salazarista em Portugal, o franquista na Espanha. Os estados totalitários ganhavam muita força e no Brasil nós temos a AIB, Ação Integralista Brasileira, que era, portanto, um movimento com características fascistas. A observar, inclusive, o símbolo que representa o sigma maiúsculo, uma ideia de integração, de junção, de somatória. De outro lado, nós temos a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinha em sua frente uma heterogeneidade de ideias, sempre ligadas à ideia de libertação, de anti-imperialismo, de anticapitalismo. E diante disso, nós temos à frente muitos membros do próprio Partido Comunista Brasileiro. A ANL, portanto, ela inclusive ganha feições em 1935 de um movimento revolucionário que tenta aplicar no Brasil, repito, tenta aplicar no Brasil uma revolução de caráter comunista. E essa revolução ganhou uma feição, a feição da chamada Intentona Comunista de 1935. É por conta dessa tentativa de golpe que a ANL se torna clandestina. Oposição ao governo Vargas, justamente por uma tentativa de derrubar o governo Vargas naquele contexto. Quer uma dica de filme? O filme Olga acontece nesse contexto. Olga Benário, que era pertencente à ANL porque era casada com Luiz Carlos Prestes, um grande homem que pertencia também à ANL nesse contexto e foi um dos encabeçadores desse processo que não saiu do papel, a Intentona Comunista de 35. Mas antes até de falar das feições fascistas que vão nos ajudar a dar características ao próximo estágio de Getúlio Vargas, eu quero mostrar para você que algumas coisas são interessantes da gente observar nesse período constitucional. Por exemplo, já te antecipo que as eleições que aconteceriam no final de 37, essas não vieram a acontecer. Vargas dará um golpe de Estado em cima do seu próprio governo. Essas eleições serão anuladas por conta de uma tentativa, de uma suposta tentativa de golpe comunista, através de um plano que ficou conhecido como o Plano Cohen, um falso plano comunista utilizado pelo Exército e por Getúlio Vargas, justamente para evitar que um processo eleitoral acontecesse em 37. E a gente vai comentar que ali a Constituição de 34, aquela que o próprio Getúlio promulgou, dará espaço para uma Constituição centralizadora, a Constituição Polaca, que é a Constituição do Estado Novo getulista, com características fascistas. Lembra que eu disse a vocês que o Brasil passava por uma grande influência dicotômica daquilo que estava acontecendo fora? Portanto, esse contexto ele é muito próximo daqueles contextos anticomunistas que aconteciam na Europa com a ascensão dos estados totalitários. Vale a sua compreensão.
Mas sobre essa Constituição de 34, também vale a gente ressaltar algumas coisas, porque ela é considerada uma das mais democráticas constituições, pelo menos no papel, até hoje aplicadas no Brasil. A mais democrática, a mais ampla é a atual, a de 1988, também denominada de Constituição Cidadã. Mas note as características de 34. O país precisava dessas feições democráticas em 1934. E por isso, a Constituição de 34, que já vai ser anulada em 37, mantinha a noção republicana brasileira, a autonomia das federações, por isso uma república federativa, a separação em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o voto universal secreto e a eleição direta, algo que não saiu do papel naquele momento, mas foi aprovado na Carta Constitucional. O voto feminino, sim, ele aparece pela primeira vez no Código Eleitoral de 32 e é colocado na Constituição de 34 a partir de então, mesmo que na prática não tenha ocorrido, mas no papel foi muito importante. E o direito para os trabalhadores, as leis trabalhistas que foram aplicadas em 34 e posteriormente consolidadas na CLT de 43. E daí? E o que foi? Aqui algumas imagens sobre essa feição fascista da AIB. A Nauê, a saudação dos membros da AIB, assim como saudações de outros grupos totalitários europeus. E aqui o slogan da AIB, Deus, Pátria e Família. Esse slogan é presente em vários partidos de caráter totalitário fascista também na Europa, tá? Deus, Pátria e Família, o que demonstra o conservadorismo acerca do contexto, ok? E essa mesma AIB ajuda a propiciar a Getúlio Vargas um pretexto para que ele fechasse o Congresso. O famoso Plano Cohen. Vale a pena compreender que o Plano Cohen ele foi elaborado inclusive por um dos membros da AIB, o general Olímpio Mourão Filho, que repassa os textos do Plano Cohen para um outro general chamado Góes Monteiro, que articulando com Getúlio Vargas promove um golpe no próprio governo varguista. Sim, é um falso plano comunista. É um suposto plano comunista. Você acredita que ele era apenas um texto, uma parte de uma peça teatral? Sim, um texto muito bem elaborado, que fazia com que a população temesse uma revolução comunista no Brasil e que o próprio governo, portanto, articulasse uma maneira de proteger o Brasil através de feições centralizadoras. Esse Plano Cohen, portanto, dá base, aqui um trecho dos jornais, dá base para que Getúlio Vargas conseguisse, portanto, centralizar mais uma vez a política em suas mãos. E institui, aqui alguns trechos do Plano Cohen, institui o que a gente vai chamar de Estado Novo, ou ditadura varguista. Vamos saber das principais características do Estado Novo? O Estado Novo, ou ditadura varguista, compreendida entre 1937 e 1945, é a terceira fase do governo Vargas. As principais características que nós temos, por ser uma ditadura, são a censura, tanto de grupos como movimentos sindicais, controle desses movimentos sindicais, como dos meios de comunicação. Anote, vale lembrar que um dos principais órgãos de apoio de Getúlio Vargas nesse momento é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era justamente o órgão do governo responsável tanto por censurar os meios de comunicação, como de propagar notícias a favor de Getúlio, fazer a sua propaganda. É o DIP, por exemplo, que cria um famoso slogan para Getúlio Vargas nesse período de ditadura. Você lembra qual é? O pai dos pobres. Esse período do Estado Novo também é o período de consolidação das leis trabalhistas, do surgimento da CLT de 1943. Getúlio demonstra que mesmo em meio a um período ditatorial, o trabalhismo é uma das suas bandeiras que ainda continuam sendo defendidas. Lembrando, e vale mais uma vez lembrar, que a CLT é baseada na Carta del Lavoro,
ou a Carta do Trabalho, de Benito Mussolini, até então governante, o Duce italiano, no contexto do fascismo, ok? No período do Estado Novo, nós temos também a importante participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os mais de 25 mil soldados entre membros do Exército e da Aeronáutica que foram lutar ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Vale prestar atenção que isso é um dos principais fatores da derrocada de Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, que depois de 1945 será deposto, e o próximo presidente da República será o general Eurico Gaspar Dutra, antes do seu retorno à presidência mais uma vez. Mas isso é um outro assunto. O importante que a gente saiba neste momento aqui, sobre o Estado Novo, tome nota, para começar, a Constituição de 37. Essa Constituição de 37, que foi então outorgada em novembro de 1937, após o Plano Cohen e após o fechamento do Congresso, ela tem um apelido. O seu apelido é Constituição Polaca. Polaca é um termo que faz uma menção direta à Polônia. Polônia que nesse momento tinha uma constituição fascista, tinha feições fascistas e, portanto, essa constituição é uma constituição centralizadora, concentra os poderes nas mãos do Executivo Federal. Vale a pena dar uma comparada nas constituições de 34 e 37. Eu sempre aconselho, vai estudar a Constituição brasileira, sempre compare-a com a imediatamente anterior, ok? Nós temos aqui a data da Constituição, promulgada ontem a nova Constituição do país, foram dissolvidas a Câmara, o Senado e todas as assembleias estaduais e câmaras municipais, o que demonstra essa centralização ditatorial típica do Estado Novo getulista. Outra coisa que dá-se muita ênfase em provas de vestibulares e Enem é a propaganda varguista. Você conhece um programa radiofônico chamado A Voz do Brasil? Ele surgiu com Vargas. Ele surgiu com a nomenclatura de A Hora do Brasil ainda na década de 30, que era justamente para que Vargas, durante o Estado Novo e durante o seu governo como um todo, durante a era Vargas, pudesse propagar notícias positivas acerca do governo. Então, A Hora do Brasil, naquela época, né, A Hora do Brasil, hoje A Voz do Brasil, é um programa radiofônico criado pelo Getúlio Vargas. Aqui uma crítica da charge. Vocês ouvirão agora o melhor programa de rádio do país, A Voz do Brasil, e todos aqui calados e só Getúlio Vargas falando. O que demonstra a censura típica do momento, e aquilo que era propagado na Voz do Brasil era apenas o que Vargas assim permitisse, ok? Nós temos também a chamada educação estadonovista. No período do Estado Novo, a educação ela foi muito pautada em características de exaltação do próprio Getúlio Vargas e também do nacionalismo muito típico dos regimes de feições fascistas. Getúlio Vargas ele é um nacionalista nato. Ele defende o nacionalismo acima de tudo. E aqui nós temos uma imagem muito interessante sobre o processo educacional brasileiro naquele momento. O Brasil Novo, olha a ideia do crescimento brasileiro, do Estado Novo, para inclusive colocar em oposição ao velho, arcaico, atrasado do período das oligarquias, vem um novo, moderno, o progresso de Vargas, o Brasil Novo para a criança brasileira, Getúlio Vargas e sua vida, ou seja, demonstrando que a própria exaltação de Getúlio Vargas ela era muito presente no sistema educacional da época. As propagandas sempre mostram Getúlio Vargas como um pai, uma figura paternal, paternalista. As imagens da bandeira, crianças, principalmente adolescentes aqui, mostrando ele como, de fato, ele queria ser visto, como o pai dos pobres e de uma nova nação. Imagens aqui dos Jogos Universitários, em homenagem ao presidente Vargas, dos trabalhadores, em homenagem ao presidente Vargas, e do próprio Vargas, mostrando no mapa do Brasil estradas de ferro cortando no sentido leste-oeste uma das suas principais pretensões, a chamada Marcha para o Oeste, que consistia na integração
brasileira de áreas do centro e oeste brasileiros. Isso também é muito importante de se notar. A marcha para o oeste tem muitas representações, como, por exemplo, a própria cidade de Goiânia faz parte do projeto getulista de modernização e ocupação do centro-oeste brasileiro. Vale anotar essa marcha para o oeste getulista. E aqui, não menos importante, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil já tinha participado de algumas guerras regionais, a julgar as guerras da Cisplatina, de 1825 a 28, e a famosa Guerra do Paraguai, tá, que também teve as suas características ali muito violentas, uma das mais violentas guerras da história do Brasil, com certeza, de 1864 a 70. Mas a de representação internacional, a maior guerra que o Brasil participou, foi a chamada Segunda Guerra Mundial. Eu queria mostrar para você, portanto, uma cronologia dessa participação do Brasil. A guerra tem seu início em 39, ali quando foi deflagrada entre os aliados e os países do eixo. Naquele momento, o Brasil tinha a sua Constituição polaca funcionando em evidência e tinha proximidade com os governos de caráter nazifascista. O Brasil era muito próximo da Alemanha, da Itália, dos países do eixo. Só que em meio ao início da guerra, os Estados Unidos se aproximaram dos países latino-americanos com uma política que nós chamamos de política da boa vizinhança. O presidente Franklin Delano Roosevelt viaja pela América do Sul, justamente tentando articular proximidade com os países latino-americanos. Vale anotar a política da boa vizinhança. Você verá Zé Carioca, Carmen Miranda, Walt Disney como personagens e protagonistas dessa aproximação cultural, e também nós tivemos uma aproximação econômica, como o fato dos Estados Unidos investirem em algumas de nossas mais importantes estatais, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional. O detalhe é que, mesmo o Brasil tendo características muito próximas da Alemanha e da Itália, foi ao lado dos Estados Unidos, por sua proximidade econômica e cultural, que o Brasil resolve lutar na Segunda Guerra Mundial. A guerra começa em 39. O Brasil é atacado por navios submarinos alemães em 42, no mesmo ano em que rompe relações diplomáticas com a Alemanha, com os países do eixo, declarando guerra aos países do eixo ainda em 1942, organizando a Força Expedicionária Brasileira em 43, enviando mais de 25 mil soldados para lutar na Itália, na região de Monte Castelo, na Itália, envia mais de 25 entre militares e também da aeronáutica, a FEB e a FAB. FEB, Força Expedicionária Brasileira, FAB, Força Aérea Brasileira. E essa participação do Brasil, antes da gente terminá-la, eu queria que você entendesse que ela foi uma participação considerada incoerente. Um país com feições fascistas lutando ao lado de regimes democráticos? Um país que tinha uma constituição polaca lutando contra a Alemanha e a Itália? Isso fez com que Getúlio recebesse várias críticas. Anota aí, uma em especial, o Manifesto dos Mineiros, que foi um documento feito por políticos que mostravam a incoerência da participação brasileira e exigiam, portanto, de Getúlio a convocação de novas eleições, que faria do governo brasileiro um governo mais coerente. Getúlio Vargas promete: assim que o Brasil sair da guerra, convoco eleições. Dito e feito. Em 1945, a guerra acaba. No mês de maio, a Alemanha se rende. Getúlio convoca eleições, inclusive presidenciais, para o mesmo ano. Mas o exército, temendo que Getúlio articulasse um novo golpe, uma nova maneira de se manter na presidência da República, acaba promovendo a deposição de Getúlio ainda em 45.
dando início a uma nova fase da história brasileira, a República Liberal Populista, que tem como Eurico Gaspar Dutra o seu primeiro representante. Você sabe muito bem que a história de Getúlio não acabou. Getúlio volta nos braços do povo em eleição direta ainda em 1951 e deixa a vida para entrar na história após o suicídio em agosto de 1954. Mas isso já é uma outra história.